lição deste trimestre estaremos estudando sobre a grande comissão até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías, capítulo 6, versículo 8. Nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Em 1 Coríntios 9:14, encontramos o princípio bíblico do sustento financeiro da obra missionária. O apóstolo Paulo nos ensina que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. Este versículo nos recorda que, assim como Deus chama trabalhadores para a colheita, a igreja deve ser diligente em sustentar aqueles que foram enviados para pregar a mensagem da salvação. Da mesma forma, Filipenses 1:5 ilustra a importância da cooperação financeira dos filipenses com o ministério de Paulo. O apoio financeiro e orações dos filipenses foram uma evidência tangível da unidade e cooperação que a obra missionária requer. Hoje somos desafiados a ser como os filipenses, apoiando missionários e ministros que em seu trabalho árduo para que o evangelho seja proclamado até os confins da terra. Isaías capítulo 6, versículos 8 e 9 e Jeremias 1:5 nos mostra que Deus chama e prepara seus servos para a obra no mundo. Deus conhecia Jeremias antes mesmo de sua formação no ventre materno. Isaías respondeu ao chamado de Deus com a famosa declaração: eis-me aqui, envia-me a mim. Esses versículos nos lembram que o chamado missionário é um ato soberano de Deus que nos escolheu antes mesmo de nascermos. Ele nos capacita para a missão que Ele tem para nós. Finalmente, Mateus 5, 13 a 16 nos fala sobre o caráter e o testemunho daqueles que são chamados nesses últimos dias da igreja no mundo. Somos comparados a sal e luz, chamados para preservar e iluminar a terra em trevas espirituais. Nossa vida deve ser um reflexo do caráter de Cristo e nosso testemunho deve brilhar diante dos homens para que eles vejam as boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. À medida que contemplamos essas escrituras, somos desafiados a considerar nosso papel na obra missionária. Somos chamados a sustentar financeiramente os missionários, a cooperar uns com os outros e reconhecer o chamado de Deus em nossas vidas e viver vidas que glorificam a Ele. Como luz e sal, somos instrumentos nas mãos de Deus para levar o evangelho a um mundo perdido e necessitado. Que o Espírito Santo nos guie e capacite a cumprir este chamado missionário com zelo e dedicação para a glória de Deus e a expansão do seu reino. Número 1. Orando pela causa de missões. Paulo, esse gigante na fé, um campeão da causa de Cristo, não dispensava a oração nas igrejas. Ele reconhecia que a oração é um alicerce vital na obra missionária. Efésios 6, 18 a 20. Portanto, é imperativo que também nós, como crentes comprometidos com a grande comissão, abracemos essa disciplina espiritual. A partir disso, permita-me destacar duas finalidades da oração na obra missionária que transcendem o tempo e se aplicam a nós hoje. Primeiramente, a oração é um instrumento de intercessão. Ela nos permite clamar a Deus para que as portas do evangelho sejam abertas, conforme Colossenses 4, versículos 2 e 3. Ore para que os corações das pessoas se abram à mensagem da salvação, para que os missionários sejam cheios de ousadia e preguem o evangelho com convicção. Efésios 6, 19. A fim de que a palavra de Deus se propague, segundo Tessalonicenses 3:1. Devemos interceder pela proteção e segurança dos missionários diante dos perigos que enfrentam, 1 Tessalonicenses 3:2. Há inúmeros motivos de intercessão. Ore para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos, Romanos 15:31. Ore para que eles recebam a direção de Deus e encontrem refrigério em suas vidas na esfera física, emocional e espiritual, Romanos 15:32. E em segundo lugar, a oração tem o poder de despertar a igreja local para a obra missionária. Quando nos ajoelhamos em oração missionária, nosso desejo de compartilhar a salvação com os perdidos e até mesmo de sermos enviados ao campo missionário é avivado. Lembre-se de que os mesmos crentes que oravam pelos ceifeiros em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, eram os que Jesus enviou para a ceifa em Mateus capítulo 10. Um líder de missões sábio disse: se mais crentes se ajoelhassem em oração, mais crentes se levantariam para a evangelização. Portanto, meu apelo é simples: abracemos a oração missionária, comprometamos-nos a interceder incansavelmente pela obra missionária e ao fazê-lo, permitiremos que Deus não apenas abra as portas, mas também abra corações, capacitando missionários e protegendo-os em sua missão. Além disso, a oração incendiará em nossos corações o desejo de participar ativamente da expansão do reino de Deus. Que nossas orações ecoem como clamor que transcende fronteiras, alcançando os confins da terra e preparando o caminho para a volta de nosso Senhor. Em união de espírito, prossigamos na obra que nos foi confiada, pois a oração é a força que nos conduzirá adiante. Número 2. Contribuindo para missões. As escrituras e os ensinamentos do apóstolo Paulo nos orientam nesse caminho de contribuição para missões. E é nosso privilégio compartilharmos essa jornada. Como bem sabemos, a Bíblia é um tesouro de sabedoria divina. No Antigo Testamento, Deus instruiu que os sacerdotes e levitas fossem sustentados pelas ofertas do povo. Levíticos 7, 28 a 36. Números 18, de 8 a 21. Da mesma forma, o apóstolo Paulo enfatizou aos coríntios que aqueles que pregam o evangelho devem viver do evangelho. 1 Coríntios 9, 14. Nosso Senhor Jesus também
também abordou esse princípio no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 10. Em Filipenses 4, de 10 a 20, encontramos a bela demonstração de apoio financeiro dos filipenses ao apóstolo Paulo, após a sua partida de Filipos. A generosidade deles sustentou a obra missionária. Contribuir para missões é muito mais do que uma transação financeira, é um ato de ajuntar tesouros no céu. Como bem nos recorda Mateus 6,20, quando investimos na obra de Deus, armazenamos tesouros nos lugares celestiais, onde nem a traça nem a ferrugem pode consumir e os ladrões não podem roubar. Essa verdade ressalta a natureza eterna do que fazemos quando apoiamos a obra missionária. É uma oportunidade de investir no reino eterno de Deus. Além disso, contribuir para missões é um privilégio inigualável. Não há maior alegria do que saber que, por meio da nossa cooperação financeira, estamos participando ativamente do avanço do Evangelho em lugares onde a luz de Cristo ainda não brilhou. Como Paulo expressou em Filipenses 1,5, os filipenses eram co-obreiros do ministério do apóstolo. Assim, hoje, cada um de nós pode se tornar co-obreiro na obra missionária, independente da nossa localização geográfica. Se não podemos ir pessoalmente como missionários, podemos contribuir financeiramente para que outros possam fazê-lo. Cada contribuição é um ato de fé, amor e obediência. É um testemunho de nosso compromisso com a grande comissão e uma expressão da nossa devoção a Deus. Que possamos abraçar com entusiasmo o privilégio de contribuir para missões, ajuntando tesouros no céu e colaborando com o avanço do Evangelho. Que nossas ofertas, grandes ou pequenas, sejam feitas com alegria, sabendo que participamos de uma obra que transcende o tempo e o espaço. Número 3. A chamada para ir. Deus, em sua infinita sabedoria, chama seu povo para levar as boas novas de salvação aos confins da terra, não importando o lugar, a cultura ou o contexto. Em sua soberania, Deus deseja usar homens e mulheres comuns, como você e eu, para realizar a sua obra. Entretanto, essa chamada vem acompanhada de um preço, a obediência. Como vemos nas Escrituras, a chamada missionária pode assumir várias formas, refletindo a diversidade da obra de Deus. Isaías foi chamado enquanto adorava no templo. Jeremias recebeu a sua chamada antes de seu nascimento. Jonas foi chamado para uma cidade específica e Jesus chamou seus discípulos enquanto exerciam tarefas profissionais. Portanto, não existe um único padrão de chamada, mas é crucial reconhecer que a chamada para o serviço do reino de Cristo é divina. Além da chamada, a obra missionária exige um caráter e testemunho notáveis. Jesus nos lembra que somos o sal da terra e a luz do mundo, conforme Mateus 5, 13 a 16. O sal traz sabor e marca a vida das pessoas, enquanto a luz brilha nas trevas. Isso destaca a importância de nosso caráter e testemunho pessoal enquanto vivemos a fé e compartilhamos o Evangelho. O perfil do vocacionado para a obra missionária é também um fator crucial. Deve ser alguém escolhido por Deus, experiente, cheio do Espírito Santo, reconhecido pela igreja e preparado em todas as áreas. O chamado missionário exige um coração obediente e um espírito dependente de Deus. A perseverança é vital nesse caminho, como vemos no exemplo do apóstolo Paulo. Portanto, a chamada missionária é um convite divino a cada crente. Deus deseja usar todos nós em sua grandiosa obra, em seu projeto de redenção. Seja em nosso cotidiano, da vizinhança, nossa cidade, em terras distantes, é uma jornada que exige obediência, caráter e testemunho. A obediência à voz de Deus nos conduz a lugares e missões que, por vezes, nunca imaginávamos. Nesse momento, eu o encorajo a ouvir a voz do Senhor em sua vida. Você sente o chamado missionário? Não importa onde ou como, Deus o chama a ser o sal e a luz deste mundo. Ele o convida a fazer a diferença. E ao fazê-lo, ajuntará tesouros no céu e experimentará a profunda alegria de ser um cooperador na obra divina. Que você responda a esse chamado com fé e coragem, sabendo que o Senhor está ao seu lado em cada passo. Que a graça de Deus o guie nessa maravilhosa jornada missionária.